Eu sou professora de yoga e eu não celebro o Dia Internacional do Yoga, e eu vim te contar nesse vídeo o porquê, para que você saiba um pouquinho melhor sobre essa história tão controversa que é o Dia Internacional do Yoga. Sou professora de yoga há uns 10 anos, embora eu seja muito nova, eu descobri e essa prática veio para mim muito cedo. Se você quiser, tem um vídeo meu explicando melhor sobre como que chegou o yoga na minha vida. Na verdade, eu sou bióloga, então, como cientista, eu tenho uma verdadeira missão desde sempre, eu acredito, aos fatos. A seguir os fatos, entender a maior parte do que eu posso sobre determinado assunto. Enfim, eu já cheguei a celebrar o Dia Internacional do Yoga, como todo mundo, que relembra nesse dia como que a prática foi boa para mim, como que me salvou, como que me trouxe muito conhecimento, enfim, como virou hoje o meu sustento. Mas depois que eu descobri e fui atrás de entender por que esse dia na verdade não é legal, que eu resolvi também trazer agora para as minhas alunas e agora, né, oficialmente para a internet, sobre esse assunto com o meu jeito, porque tem gente que já fala sobre esse dia há muitos anos e é com muita resistência, com muita mágoa. Eu tento entender os dois lados. Eu entendo que dentro da nossa sociedade, capitalismo, vamos dizer assim, existe uma importância em dias, né? Se usa, né, principalmente os estúdios, as academias, elas usam dias assim para promover, e isso faz com que elas ganhem dinheiro e, portanto, elas paguem os seus funcionários e todas as pessoas. Eu entendo isso. Mas eu, Luísa, pessoalmente, como praticante e como professora, não concordo e não tenho como concordar, seguindo a filosofia do yoga, com a agenda política do qual esse dia pertence, tá? Então vamos aos fatos. Em 2014 é promulgado, oficializado esse Dia Internacional do Yoga pela ONU, promovida pelo então primeiro-ministro Narendra Modi. Ele é um primeiro-ministro ligado à extrema-direita no país e tem como projeto a promoção do hinduísmo, sendo que na Índia existem outras minorias religiosas, é um país muito plural no quesito espiritualidade. Então, principalmente as minorias muçulmanas se sentem ofendidas. Muçulmanos são monoteístas, são um povo que filosoficamente não acredita na idolatria de imagens. O hinduísmo absolutamente diferente. O hinduísmo muitas vezes acredita num Deus único, mas o sopro de vida de Deus está nas imagens das quais são colocadas nos templos. Isso de uma maneira muito assim resumida, tá? Então, os templos têm várias imagens, várias deidades, onde são colocadas oferendas, onde são colocadas, onde se é louvado, porque se acredita que o sopro de Deus na ritualística foi colocado ali. Então, tem essa presença divina ali. Os muçulmanos não acreditam nesse tipo de prática e não querem fazer esse tipo de prática. O que acontece no yoga? Yoga é uma filosofia que tem como base, não é isso, mas tem como base o hinduísmo. Então, todas as posturas de yoga têm a ver com mestres. Então, Kundalini-asana é uma postura que tem a ver com o mestre Kundalini, tem Ashtavakrasana, que é uma postura que tem a ver com um mestre. Tem Natarajasana, que agora tem a ver com Shiva. Então, Nataraja foi uma das formas que Shiva, um dos avatares de Shiva, que é um deus, né, que veio ao mundo. Tem Kurmasana, que tem a ver com Vishnu. Um dos avatares de Vishnu foi Kurma, a tartaruga. Enfim, então tem toda essa raiz, essa base filosófica e mitológica que compõe a prática. E aí a gente faz, por exemplo, a saudação ao sol, muitas práticas, né? Surya Namaskar. E aí também tem Chandra Namaskar. Chandra e Surya, Chandra, lua, Surya, sol,
são deuses, são deidades hinduístas. Então, eu quis te trazer todo esse conhecimento para que você entenda que quando existe uma promoção do yoga, no Dia Internacional do Yoga, onde escolas, todas as escolas são obrigadas a celebrarem aquilo, é uma forma de impor essa religião sobre todas as outras que compõem o país, né? Então, é como se você, que não é católico, fosse obrigado a ir numa missa no Dia Internacional de São Judas Tadeu, falar e celebrar São Judas Tadeu. É como se você, que não é de uma religião, fosse obrigado a celebrar aquela religião. Não faz sentido. Nem o Natal é assim. Ninguém é obrigado a celebrar o Natal. Entende? Nas escolas. A gente tem férias. E aí quem quiser celebrar o Natal, que celebre. Quem não quiser celebrar o Natal, que não celebre. E o Natal é um feriado, uma celebração cristã. Então, assim, a imposição gera muito conflito na Índia. E aí a gente no Ocidente, que adora esse misticismo do Oriente, a gente se alimenta dos códigos e dos símbolos trazidos pelo Oriente, que são muito ricos mesmo. A gente precisa dessa carga simbólica para a gente, não sei porquê, não estudei ainda muito sobre isso, mas Jung tem muito trabalho relacionado a isso. A gente se alimenta disso com tudo que a gente pode. Só que o que acontece aqui no Ocidente? Tudo vira uma forma de ganhar dinheiro. E aí fica muito complicado. Então, eu entendo as duas partes, tá? Mas eu não acho muito bonito essa agenda e o motivo pelo qual ela existe, tá? Eu não compactuo com esse tipo de dia. Eu acho que existem outras diversas maneiras da gente promover o bem-estar, a gente promover a filosofia do yoga. Eu costumo dizer que todo mundo que tem uma fé está praticando yoga. Existe o Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção, onde você pode fazer as suas práticas mesmo para se encontrar com o divino. Isso é considerado yoga. Não é você praticar um asana, não é você cantar um mantra. Não, assim, existe a raiz filosófica, que na verdade existem algumas linhas de pensamento e linhagens de pensamento, afinal de contas o yoga não nasceu num único lugar. O yoga é uma palavra, né? Na verdade, yoga, yuj, união. Então, tudo aquilo que se faz para que se encontre o divino é yoga. Então, para mim, e eu sigo isso. Não se resume aos Yoga Sutras de Patanjali, não se resume ao Hatha Yoga Pradipika, que são livros, né, que a gente fala, não se resume ao Bhagavad Gita, enfim, são vários tratados que falam desse yoga. É a mesma coisa sobre religião. Eu não sou muçulmana, e eu não gostaria que a minha fé fosse anulada porque o muçulmano é certo. Eu tenho a minha fé, eu não quero e jamais vou anular o muçulmano, o catolicismo, o evangélico, porque eu não tenho essa fé, eu não me cuido nessa fé, entende? Eu acho que esse, na verdade, é um debate muito além do político e do socioeconômico que a gente está falando. Ele é um debate filosófico, porque leva em consideração todas essas temáticas que causam tantos conflitos no nosso mundo hoje, em dia e sempre, que é sobre o entendimento do que é Deus, de quem somos nós, quem são os escolhidos, quem não são, né? Então, é um debate filosófico no final das contas. Quem somos nós? Por que acreditamos que aquilo que a gente acredita precisa ser o que a outra pessoa acredita? Quem sou eu para julgar se está certo ou errado o que o outro faz? Se eu escolhi vestir rosa, e rosa é a minha cor, por que eu acho que todo mundo tem que se vestir de rosa também? Eu acho que é por aí. E quando esbarra nesse contexto filosófico espiritual de seguir a vida, que fica muito sério, porque é aí que gera muito conflito, porque a gente está falando de crença e de fé.
E fé tá ligado ao coração. Fé tá ligado a uma outra dimensão que a gente não pode impor a ninguém. E por isso que eu quis trazer esse vídeo agora para as redes sociais, porque eu tô muito empenhada em estudar esse tipo de assunto, em compartilhar as informações que eu estudo, porque eu amo fazer isso. Amo estudar e passar para vocês. Não vou falar qual é a minha fé, mas eu tenho a minha fé. E eu detesto quando alguém tenta impor a fé dele sobre a minha, dizendo que a dele é mais certa do que a minha. Porque é isso, fé vem do coração e de nenhum outro lugar. E é a sua conversa que é íntima com Deus. Se você nem quer ter conversa com Deus, você também está livre. Mas não venha me dizer que você está mais certo do que eu. Porque é uma conversa íntima. E aí, qual é a questão? Quando começa a esbarrar no limite da outra pessoa e de como que ela escolhe existir, porque isso é sobre a existência, quando eu começo a colocar as minhas ideias e impor como a outra deve existir, aí tá uma parada muito diferente, muito equivocada. E aí eu acho que é isso que a gente precisa refletir. Isso tudo sim tem a ver com o Dia Internacional do Yoga. Porque aqui não temos esse problema. Aqui, todo mundo aqui, ó, no mundo da ilusão, como o yoga me fez bem, sei lá o quê. E lá? Porque é muito bonito ir pra Índia fazer formações mil, sei lá o quê. E entender o que acontece naquele país. Entender o contexto cultural. Entender o contexto religioso. Alguém tá afim de fazer? Não. Então, sinto muito. Se você não estava consciente, agora você tá. E eu acho muito importante a gente começar a refletir sobre esse dia, sim. Sim. Porque não é um dia qualquer. Não é um dia inocente. É um dia que tem muita raiz podre. Tá bom? Então, a ahimsa, não violência, não é só estampar numa blusa bonita em que você comprou, que você fez numa prática, mesmo que seja sob a roupagem de estou financiando e colaborando com pequenos produtores. Começa aqui, tua consciência. Então, se você quer comprar a sua blusa e quer ajudar pequenos produtores, pequenos empresários, que seja a ahimsa. Você quer tatuar a ahimsa, não violência. Por que você compactua com esse tipo de violência? Sati é que anda junto com a ahimsa, verdade, esse compromisso com a verdade. Por que você está vivendo e escolhendo viver, mesmo sabendo, nessa ilusão? Eu acho que tudo isso são coisas para se refletir. Então, se você escolhe praticar yoga, pratique yoga. Reflita, questione, busque sempre. Esse aqui é o meu compromisso com vocês, como praticante e como professora, tá bom? Espero que vocês tenham um ótimo dia amanhã, que é 21, né? E também é o dia importante de solstício, e é essa celebração que eu vou fazer. Solstício de inverno aqui no hemisfério sul, solstício de verão no hemisfério norte, coisas que o nosso povo terráqueo tem feito há milhares e milhares e milhares de anos, porque isso sim é um evento sagrado. É quando a nossa terra muda a estação, trazendo todas as coisas possíveis e imagináveis da mudança de estação, né? O verão trazendo todo esse esplendor do verão, o calor, e o inverno trazendo esse movimento de recolhimento, movimento da natureza. Isso sim é sagrado, isso sim deve ser celebrado. De resto, a gente precisa refletir sempre, sempre quando algo é colocado pra gente, tá bom? Namastê. Obrigada por assistir, se inscreve aqui no canal para saber mais sobre yoga.